Olá pessoal, mais uma vez estão aqui o professor Cleciano, passando para deixar o conteúdo com explicação e resolução das questões das páginas 34 e 35 sobre o gênero estudado em produção textual no ano nesse primeiro momento, que é mini conto, tá certo? Então, página 34 a 35 nós vamos encontrar mais uma vez este conteúdo. Então vamos lá, a primeira questão nós temos o seguinte, ó. Observe o uso dos dois pontos nos fragmentos a seguir, quando nós tratamos de mini conto. Qual o uso que nós podemos fazer deles, dos dois pontos, dentro do gênero mini conto? Então, aí os dois fragmentos. Ó. Tartaruga era o bicho mais encantado que havia no meu bairro. Ela era a única com seu próprio quarto. E o fragmento 2, assim, ele jurou amor eterno. A gente observa que os dois pontos têm como função aqui resumir bastante a mensagem. A gente estudou e percebemos que o mini-conto ele traz uma informação enxuta, um texto curto com grande significado. Mas muito do que nós vamos poder criar, imaginar dentro de um mini-conto não está dito dentro do texto, fica por conta da imaginação do leitor. Os dois pontos vão ter essa função de resumir, de tornar um texto mais conciso, mas trazendo em si significado, tá ok? Vamos ver o que os itens pedem. A primeira questão: que efeito o uso dos dois pontos causa nesses trechos? Então, aquilo que eu falei, né? Explique. Uma resposta possível. Se a sua estiver próxima a isso, tudo bem, não precisa ser exatamente assim. Os dois pontos, no primeiro fragmento, apresentam uma explicação ou esclarecimento. No segundo, contribuem para a concisão pretendida pelo autor do mini-conto à medida que sintetizam e introduzem uma rápida explicação sobre um fato. Então, no primeiro momento aí, vai trazer uma explicação, um esclarecimento. No segundo, contribuindo para a concisão, para um texto mais curto, enxuto e claro. Tá ok? Próxima questão. Em um mini-conto, pode haver um jogo com as palavras que costumam abrir diferentes possibilidades de interpretação. No mini-conto só, de Fernando Bonassi, a expressão controle remoto pode ser entendida como uma locução substantiva ou como um substantivo acompanhado de um adjetivo. Então, pode ser uma locução substantiva, onde as duas palavras são substantivos, tá certo? Se referindo a um único objeto, ou pode ser um substantivo acompanhado de um adjetivo, a qualidade característica daquele controle, o que ele pode fazer. Qual efeito isso causa na interpretação do texto, quando a gente observa esses dois sentidos? A gente vai perceber, então, que uma locução substantiva vai tratar-se de um objeto que permite acessar canais ou outros recursos à distância. Então, falando da função ali, basicamente, daquele objeto, como um objeto específico. Controle remoto, aquele aparelho que a gente utiliza para, por exemplo, mudar os canais da TV ou de algum outro aparelho. Se for utilizado, lido como substantivo adjetivo, nós podemos pensar que é uma forma de poder à distância, não somente do objeto, mas um poder como todo, de um controle feito à distância. Remoto significa traz essa ideia de distância. Então, esse controle remoto vai ser um poder, qualquer tipo de poder, por exemplo, que uma pessoa tem sobre a outra, que pode ser o sentido lá, mesmo estando longe, ok? Então, esses seriam os dois significados aí. Se você utiliza como locução substantiva, controle remoto sendo dois substantivos, ou controle substantivo e remoto adjetivo. Terceira questão. Em Avareza, o final do mini-conto admite duas leituras, uma no sentido conotativo e outra no sentido denotativo. Explique esses sentidos atribuídos à frase final do mini-conto. Morreu com as mãos fechadas e o coração vazio. Então, o sentido denotativo é o sentido dicionário, é o sentido como está sendo escrito e lido, literal. O sentido conotativo é o sentido figurado, tá certo? Que é aquilo que quis expressar além do que está
escrito. Por exemplo, se fôssemos ler de forma denotativa, morreu com as mãos fechadas e o coração vazio. A ideia de que ele teve um problema no coração, sei lá, e aquilo contribuiu para que ele morresse com os punhos cerrados, né, as mãos fechadas. Se for um sentido conotativo, metafórico, tá certo? Um símbolo, a gente vai ver que a ideia de mãos fechadas está relacionada à avareza, né? Alguém que ama o dinheiro, né? A gente até brinca, né? Tem a expressão dá tchau com a mão fechada, a ideia de alguém que não dá dinheiro, que não empresta, que ama, que tem um apego ao dinheiro e por si também, por causa disso, nesse conto, né? Pessoa solitária, sem amor, sem ninguém para compartilhar ou até mesmo para ir ao seu velório. Então, uma resposta possível aí. No sentido denotativo, refere-se à posição do morto de punhos cerrados e com algum problema no coração. No sentido conotativo, o personagem morreu avarento e sozinho. Aquilo que eu falei, tá certo? Acho que vocês com certeza perceberam essa nuance e esse duplo sentido, tá ok? Quarta questão. Releia o miniconto Fumaça e observe os verbos utilizados. Olhou a casa, o ipê florido, tudo para ela, suspendeu a mala e foi. No terceiro verso temos um período composto. A gente vai ter dois verbos, né? Suspender e ir. Que relação as orações coordenadas estabelecem entre si? A gente pode ver que existe uma relação de soma, né? Por meio da conjunção ir. Vocês estudaram isso no ano anterior. As orações coordenadas e também as orações subordinadas, tá certo? Então aí suspendeu a mala e foi, né? Duas orações coordenadas e com o sentido de acrescentar, de soma, né? Por meio da conjunção ir. Quinta questão. Retoma o miniconto no embalo da rede. Item A. Nele ocorrem quantas ações? Ocorrem duas ações que são expressas pelos verbos ir e levar. Tranquilo, não é? Item B. Essas ações estão ligadas por qual conectivo? Qual o conectivo que está ligando essas duas orações, duas ações? As ações estão ligadas pelo conectivo mas, tá certo? E aí vai ter um duplo sentido aqui com relação ao mas, né? Além de expressar a oposição de algo que está sendo contrário, também vai ser utilizado como a ideia de adição. A gente sabe dentro da gramática que o mas é a ideia de oposição e o mais com o i, ideia de adição, né? Mas aqui dentro desse mini conto, a palavra mas vai estar sendo utilizada dentro com esses dois sentidos, tá ok? Então aí foi usado no sentido adversativo, de oposição, e adjetivo, indicando a soma, tá certo? Acrescentando. Tudo bem, pessoal? Continuando, última questão. No miniconto A Tartaruga Encantada, além do animal que é aproximado explicitamente da condição humana, outros termos ganham vida por meio de figuras de linguagem. Veja os fragmentos. Fragmento 1 diz assim, ó. Possuir castelos, aí observe aqui a partezinha em itálico, destacada, com talheres famintos de cristais, masmorras e calabouços para princesas e bruxos sem magia. Fragmento 2. Tartaruga era o bicho mais encantado que havia no meu bairro. Ela era a única com o seu próprio quarto. Ela era a única com o seu próprio quarto, trechozinho aí destacado. Vamos ver o que os itens pedem. Ó. O que o item pede. Observe os trechos destacados e identifique as figuras de linguagem presentes nesses fragmentos. Quando ele utiliza ó, talheres famintos e ela era a única com seu próprio quarto. Esses talheres famintos aqui, talher, uma colher pode ficar com fome? Uma faca, um garfo? Não, né? Então ele está utilizando aqui a personificação, quando ele dá um objeto características humanas. E no de baixo aqui, no segundo fragmento, ela era a única com seu próprio quarto. É uma metáfora, né? Se referindo ao seu casco, né? Como ela poderia entrar ali dentro, tá certo? São as explicações e respostas que vão vir em seguida. Ó. Personificação e uma metáfora,
Tá ok, pessoal? Então, para esse momento é só. Estou esperando os mini contos de vocês, tá certo? Vou estar dando uma olhada também no blog para ver se vocês postaram. Mas podem enviar ou pelo Google Sala de Aula ou pelo e-mail também que está lá no Google Sala de Aula. Então, fiquem em paz, até a próxima.